Galera, quero indicar para vocês dois livros no mesmo vídeo. Dois livros que talvez sejam as leituras mais importantes do século XX. Esses dois livros são muito diferentes, mas ao mesmo tempo muito parecidos, tá? Um deles é O Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, e o outro é 1984, de George Orwell. George Orwell talvez seja um autor mais conhecido de vocês. Ele escreveu, entre outros livros, A Revolução dos Bichos, que é outra obra também fantástica, né, do George Orwell, que é mais conhecido. Mas esse livro, 1984, meus caros, é um baita livro. Ao mesmo tempo pesado, né? Mas um livro muito interessante para vocês que estão começando a estudar direito. Pessoal, o que eles têm, o que tratam, enfim, né, esses livros? O que eles têm de comum, primeiro, tá? Tanto O Admirável Mundo Novo quanto o 1984, eles são dois livros distópicos. Eles são escritos referindo-se a um futuro, tá? Só que o futuro do Aldous Huxley é um futuro de uma vida perfeita. Não tem fome, não tem crimes, não tem guerra. Todo mundo tem uma ocupação na sociedade. Todo mundo tem uma rotina de vida muito bem regulada e cuidada. Não há coisas imprevistas, né? É uma vida, digamos assim, muito boa para todos, no aspecto assim material, tá? Mas tem alguns problemas que eu já vou mostrar para vocês daqui a pouco, certo? Já a distopia do George Orwell, ela é diferente. Ela também se refere a um futuro, certo? Mas é uma vida de miséria, de dor, de sofrimento, de morte. As pessoas desaparecem, certo? Existe ali eles chamam de o partido, né? Que é um regime político que não é democrático, e esse regime ele controla inclusive o pensamento das pessoas, certo? Então existem crimes ali que não são escritos, né, numa legislação. Tu não tem leis assim, né? Tu tem, na verdade, só aquilo que interessa ao partido, e quando muda esse interesse, eles mudam inclusive a história, né? Inclusive o passado. Até as notícias, né, de jornais, eles reescrevem essas notícias justamente para manter a coerência com uma nova narrativa que é importante para o partido. Então olha que interessante, enquanto em Admirável Mundo Novo nós temos um mundo de abundância, de riqueza, de uma vida totalmente regulada, controlada, previsível, né? No 1984, nós temos uma vida de dor, miséria, sofrimento, fome, né, exclusão, mortes, né, uma coisa muito mais assim bizarra, muito mais pesada, tá? Agora, o que essas obras têm em comum, que é muito importante para o direito, tá? Por isso que eu trago essas duas obras juntas, né, no mesmo vídeo. Galera, tanto no Admirável Mundo Novo quanto em 1984, uma coisa que é em comum é justamente o autoritarismo, o despotismo. Nos dois mundos, turma, esse de abundância, de uma vida regulada e sem fome, tudo, uma vida certinha, você tem ali uma instância central que controla tudo e que não te dá liberdade, certo? Você não tem liberdade de escolher o que você quer fazer. Lá você nasce num certo grupo social, você toma uma pílula que se chama o soma, né, que vai te manter ali calmo, sereno, tranquilo, sem pensar em outras coisas, certo? E você vai desenvolver aquela função que o poder soberano quer que você exerça. Você não vai nem pensar na possibilidade de ser outra pessoa ou de ter feito outras escolhas. Você tem uma vida completamente dominada pelo poder soberano. E isso acontece também em 1984, do George Orwell. Ali também tu tem uma vida absolutamente controlada, sem liberdade. Você não tem liberdade nem para pensar, certo? Os sistemas de vigilância, né, do 1984, eles são muito mais efetivos, digamos assim, né? Ali a ideia do Big Brother, né, o grande irmão, tá? Vem desse livro, certo? Porque na casa das pessoas, né, nos espaços privados da pessoa, existem lá câmeras, né, televisores que ficam ouvindo e filmando tudo que a pessoa está praticando, certo? Então reparem que essa vigilância constante, né, que existe em 1984
é um fato bem interessante, assim, para a gente pensar, inclusive, né, a nossa relação que existe hoje com a sociedade, com o Estado, com as empresas e assim por diante, tá? Então, duas obras muito diferentes, mas ao mesmo tempo muito semelhantes, né? Elas têm esse ponto de convergência que é justamente a falta de liberdade, a falta desse espaço, né, da esfera privada, que é uma característica que, convenhamos ou não, vocês podem concordar ou não comigo, tá? Ela está muito presente nos dias de hoje, certo? Em razão da criminalidade, em razão da falta de segurança e de outras coisas, né, que são argumentadas assim em sociedade, isso acaba justificando uma vigilância super forte, assim, né, uma vigilância biopolítica que hoje ultrapassa a dimensão da esfera política e da esfera pública. Ela começa a invadir, inclusive, a dimensão da esfera privada, né? Se vocês repararem hoje, turma, nossos dispositivos, né, de celular, câmeras e vigilância, tudo isso que existe, né, hoje, a gente está hoje sob uma constante vigilância. Se a gente usa um relógio hoje no pulso, né, que mede batimentos cardíacos, mede a nossa pressão arterial, ele sabe se a gente está se mexendo, se a gente está sentado, né? Repare que as informações que esses aparelhos produzem hoje, tá? Não só para o Estado, mas para empresas privadas, etc., né? Acaba que isso, de certo modo, a gente está muito próximo, né, daquilo que George Orwell retratou, né, de uma forma bem drástica e pesada, né, em seu livro 1984, tá? Então são duas recomendações muito legais, muito importantes, que os estudantes de Direito têm que ler, pessoal, porque é justamente essa noção de um governo, um poder soberano, um Estado, né, que começa a invadir a esfera da liberdade das pessoas, querendo controlar o seu pensamento, né, querendo evitar qualquer tipo de desvio, né, daquele padrão esperado, né, por esse Estado. Meus caros, estão ali, ó, duas obras muito interessantes que não podem faltar no repertório de leitura de vocês.